Caros cursistas do Tecnologia, Comunicação e Técnicas de Ensino, estamos juntos hoje para conversarmos sobre os trabalhos que vocês precisam preparar para entregar na semana 6. Conversar sobre alguns conceitos básicos da disciplina, sobre algumas dúvidas que foram demonstradas no fórum, a partir da nossa ementa. Né? Então, vamos trabalhar com os conceitos multimídia, multimeios e transmídia. Com multimeios, lembrando que os multimeios se referem aos artefatos, às mídias discretas, como, por exemplo, o quadro negro, o retroprojetor, o projetor de slides, o gravador de áudio, o flip chart, que é o álbum seriado. Então, todos estes meios presentes na escola, eles podem serem integrados, articulados pelo professor ou pelos alunos para trabalhar em um determinado tema. Quando nós temos todas essas mídias integradas no computador, quer dizer, quando nós temos o acesso à linguagem verbal, à linguagem sonora, à linguagem audiovisual, e integramos todas essas mídias no computador. Então, nós temos a multimídia. Quando essa multimídia ela leva a outras mídias que não estão na tela do computador, né, que elas estão preparadas em outros aplicativos ligados àquela tela, nós chamamos de hipermídia. A hipermídia ela pode ser realizada através de um desenho que permita uma navegação entre diversos aplicativos, entre diversos arquivos, ou ela pode ser uma hipermídia que permite uma navegação na web. Então, na nossa ementa, nós estamos trabalhando todos esses conceitos. O conceito de transmídia é o último conceito que nós vamos trabalhar, já com as possibilidades que a Web 3.0 nos permite, que é de criarmos em diferentes plataformas narrativas diferentes para o mesmo objeto. Então, se vocês acompanharem aqui no alto da apresentação, nós temos, por exemplo, o livro, o rádio, o audiovisual. Aqui nós temos, então, meios discretos que o professor integra na sala de aula e que o aluno, ao fazer uma demonstração, um seminário, uma comunicação em equipe, eles podem trabalhar cada um com um destes meios, usando diferentes linguagens. Quando nós vamos para o computador, nós temos alunos que podem estar em diferentes computadores e cada um controlando uma linguagem em um meio que está presente no digital. Então, ele pode ter o audiovisual, ele pode ter um game, ele pode ter um trecho de um filme, enfim, há várias alternativas e vocês percebem aqui nesse desenho que nós podemos fazer diferentes caminhos, né, para chegar ao mesmo artefato que está digitalizado. E na transmídia, que a gente vai falar um pouquinho mais detalhado, nós temos vários meios distribuídos pela web e esses meios vão estar sendo monitorados ou trabalhados por diferentes estudantes com narrativas diferentes. Quais os objetivos da nossa disciplina? Demonstrar as possibilidades que as diferentes mídias têm na prática docente. Nós também vamos poder orientar as escolhas dos artefatos tecnológicos para vocês prepararem uma
sequência didática ou para prepararem um plano de aula. E orientar a utilização desses instrumentos disponíveis na escola e na web para produzir recursos educacionais abertos. O objetivo principal de aprendizagem é propiciar aos participantes rever antigos conceitos, conhecer, compartilhar e elaborar novos conceitos, contribuir para a criação de uma comunidade de prática em diferentes linguagens, na linguagem sonora, na linguagem audiovisual, na linguagem digital, e levantar e esclarecer dúvidas. Agora nós vamos começar a falar sobre o que nós já fizemos nessas 3 primeiras semanas. Começamos com o desenvolvimento a revisão dos conceitos, abordagem teórica de aprendizagem, sobre comunicação e educação, sobre as linguagens, as diferentes linguagens. Na primeira semana nós vimos rapidamente as diferenças entre multimeios, multimídias e transmídia, e vamos trabalhar na quarta semana e na quinta semana com multimídia e hipermídia, e na quinta com transmídia, preparando-os para a elaboração do recurso educacional que vocês vão desenvolver. Novamente nós temos aqui na imagem as diferentes conteúdos e diferentes usuários. Então, no conceito final de transmídia, cada usuário tem uma leitura, tem uma narrativa a partir da leitura que fizer, dependendo da plataforma ou da mídia que utilizar. Então, nós podemos ter estudantes mais auditivos que vão procurar trabalhar com podcasts. Nós vamos ter estudantes mais visuais e sinestésicos que vão preferir trabalhar com o vídeo e usar a linguagem de televisão, uma linguagem audiovisual, para produzir a sua narrativa. Nós podemos ter outros estudantes que vão usar o seu smartphone e produzir, junto com os colegas, um aplicativo para ser utilizado no smartphone. Então, dependendo das habilidades e dos meios com os quais os estudantes têm maior familiaridade, eles poderão produzir a sua própria narrativa a partir do fenômeno que eles estão estudando. Sejam fenômenos físicos, químicos, de história, de geografia, enfim, de diferentes conteúdos. Quando nós falamos do conceito de transmídia, nós podemos pensar aqui neste círculo. Então, nós vamos trabalhar a partir de um design que vai começar com uma pequena sinopse do que o estudante e a sua equipe pretendem produzir. Eles partem para a elaboração desse sinopse de algum insight que eles têm durante uma discussão para começar a pensar o que eles querem estudar. Essa discussão, e se vocês pensarem em vocês como elaboradores de um recurso educacional transmídico, vocês vão estar se reunindo em equipe, a partir do tema que vocês decidirem, vocês vão criar um foco e vão pensar na mensagem que vocês querem transmitir. Por isso que nós pedimos para vocês elaborarem uma sequência didática em cima de uma determinada disciplina e escolherem, a partir desta sequência didática, um plano de aula aonde vocês vão trabalhar o recurso educacional que vocês vão produzir. Então, vejam, vocês têm primeiro um conteúdo, desse conteúdo vocês limitam para um foco, e esse foco vai estar sendo trabalhado por um recurso educacional. Essa mensagem, ela precisa ser uma mensagem
não só efetiva, mas também criativa. Porque quando nós falamos de diferentes narrativas, diferentes olhares, não é para cada estudante repetir o que o professor apresentou na sala. É para cada estudante, a partir do seu estilo, da sua perspectiva, demonstrar como que ele aprendeu, como ele apreendeu aquela matéria que o professor está trabalhando. E para começar então a criação desta narrativa, tem-se o conceito de história. A história é a base da narrativa. Então nós podemos ter qualquer que seja a matéria, criamos uma história em torno dela e essa história vai ser contada pelos estudantes através das plataformas que eles escolherem nas linguagens específicas dessas plataformas. E a diferença entre a transmídia, a multimídia ou multimeios, a diferença mais fundamental é que há um envolvimento da audiência. Então, o produto final vai ter um espaço para que a audiência tenha a sua participação. Vendo de outra forma, para vocês compreenderem um pouco melhor esse conceito de transmídia, a partir do assunto que foi escolhido, a partir do tema que nós temos central, então ele pode ser, a plataforma escolhida pode ser uma plataforma de jogo, ou ela pode ser uma plataforma da produção de um filme, ou da produção de um texto, de uma página, de um livro, ou de uma história em quadrinho numa revista, ou utilizando diferentes mídias presentes na web. Podemos ter ainda atrações temáticas. Usar o celular para poder acessar essas diferentes histórias. Você pode também, um determinado grupo, pode não querer utilizar para a sua narrativa uma mídia digital. Então ele pode usar o teatro, por exemplo. Essa equipe vai dramatizar uma cena e essa cena vai ser videogravada e digitalizada para o acesso nesse conceito de transmídia. Poderá ainda utilizar as redes sociais, certo? Então, o aplicativo desenvolvido, ele poderá ser distribuído e criado algum tipo de participação da audiência através das redes sociais. Uma outra equipe poderá desenvolver a sua história, a sua narrativa, através de uma animação. E ainda outros poderão construir a sua narrativa nos moldes de um seriado de TV. O que nós queremos mostrar com essas diferentes possibilidades é que numa classe, por exemplo, com 30 alunos, né, nós não teremos os 30 alunos repetindo a mesma narrativa. Nós poderemos ter, por exemplo, 30 alunos em 10 equipes diferentes, de 3 alunos cada equipe, e cada equipe utilizar uma dessas plataformas para fazer a sua narrativa. Essa narrativa ela pode estar apresentada com um design em que se supre por si só, então ela pode ser utilizada uma história em quadrinhos, ela pode revelar, por exemplo, um momento da história do Brasil naquela linguagem de história de quadrinhos, mas ela poderá também estar articulada com a história sendo contada em uma animação ou sendo contada em pequenos episódios desenhados ou sendo contada através de um jogo. Então, a transmídia permite que diferentes estudantes
participantes de uma comunidade de aprendizagem possam, em conjunto, desenvolver mídias diferentes e nessas mídias a sua narrativa particular, a sua narrativa específica sobre o mesmo fenômeno. O que isso traz de novo? É que é uma construção coletiva. Né? Nós temos uma construção coletiva que vai aproveitar as principais potencialidades de cada estudante. Inicialmente, nós sugerimos que essa prática comece como uma prática cooperativa. O professor orientando, montando as equipes, e no ambiente virtual de aprendizagem, essas equipes se comunicam como numa comunidade de aprendizagem. À medida que essa comunidade cria uma autonomia, nós podemos passar para a colaboração. Então, num segundo momento, o professor pode fazer com que estes estudantes organizem as suas próprias equipes. E nesse trabalho nós vamos ter o encontro de múltiplas visões sobre o mesmo fenômeno. Nós vamos ter, podemos ter, sendo desenvolvido, um jogo de apropriações. Aqueles mais extrovertidos, aqueles que têm a maior capacidade de expressão, vão começar a fazer as suas contribuições, mas com a visão de aproveitar dos seus colegas colaborativamente a visão que esses outros colegas têm do mesmo fenômeno. Os mais introvertidos poderão estar trabalhando em uma perspectiva e numa linguagem correspondente às suas características. Então, nós temos na comunidade de aprendizagem um espaço coletivo para se usar diferentes mídias, diferentes linguagens. A aprendizagem começa por uma aprendizagem dirigida, mas o professor pode passar a propor problemas para que essas equipes comecem a desenvolver as suas soluções para determinados problemas, demonstrando assim a apropriação daquele conhecimento construído através da produção desses recursos colaborativos. Aos poucos, nós vamos fazendo então com que os estudantes deixem de ter uma comunicação escolar para ter uma comunicação social. Ou seja, quando eles começam a utilizar as redes sociais, ou quando eles começam a utilizar o seu celular para fazer uma videogravação, para fazer uma entrevista, para usar o WhatsApp como forma de construção de um trabalho, proposição e descoberta, tentativa de descoberta de caminhos para a solução de problemas, eles deixam de ter só a comunicação escolar para ter aquele tipo de comunicação que eles têm com as mídias fora da escola. Nessa distribuição, nós temos então uma interação comunicativa social, que nós chamamos, em que professores, especialistas, orientadores, os próprios pares vão estar se comunicando através das tecnologias tradicionais, das digitais ou das sociais. Então, a transmídia permite que os alunos utilizem as diferentes mídias de acordo com o contexto onde eles estão estudando. Então, se nós tivermos, por exemplo, você está numa escola da rede pública com poucos recursos digitais, mas você tem uma quantidade muito grande de possibilidades dentro da escola ou no entorno da escola. Então, os alunos podem ser encaminhados, dirigidos, organizados para aproveitar de forma colaborativa na concepção de transmídia
esses recursos que eles têm. Se você tem a possibilidade de alcançar outras mídias, você pode digitalmente ir incorporando o que foi produzido analogicamente no digital e proporcionar uma participação maior e uma distribuição maior através da web. Quando eu trago aqui para vocês, eu vou mostrar um trecho da história do Saci vista numa linguagem oral. Então conte, que é afinal de contas o tal Saci? E o negro contou tudo direitinho. O Saci, começou ele, é um diabinho de uma perna só, que anda solto pelo mundo, amando reinações de toda sorte e atropelando quanta criatura existe. Traz sempre na boca um pitinho aceso e na cabeça uma carapuça vermelha. A força dele está na carapuça, como a força de Sansão estava nos cabelos. Quem consegue tomar a carapuça de um saci, fica por toda a vida senhor de um pequeno escravo. Então, o que eu estou usando aqui para demonstrar para vocês? Que neste trecho contado pelo Monteiro Lobato, numa linguagem primeiro verbal escrita, já tem dentro da escrita uma linguagem oral, que é o tio Barnabé contando a história do Saci para os meninos. Daí nós podemos ter a ilustração desta história escrita. A figura do Saci, que dependendo da visão, da versão do Monteiro Lobato, era desenhada de uma forma. Então vocês têm aqui, nesta capa do livro O Saci, uma figura, uma descrição do Saci. Aqui você tem uma descrição tirada de outra edição. E aqui uma descrição a partir de outra edição. Coloquei para vocês aqui o link para vocês visualizarem, para vocês poderem, com o tempo, acessarem e verem no folclore como que esse trecho, na linguagem verbal e visual, está descrito. Uma outra capa. Então, a linguagem verbal oral, ela é demonstrada de diversas formas. Eu, por exemplo, aqui li para vocês. Então, vocês viram o escrito, vocês leram o escrito mais clássico, o escrito mais popular, na oralidade do tio Barnabé, e aqui vocês vão poder encontrar uma outra fala sobre o Saci através de uma explicação de um estudioso falando das diversas versões sobre o Saci. Então, o professor que está trabalhando com o folclore com os alunos do ensino fundamental, ele pode trazer todas essas diferentes narrativas para a compreensão. Então, a linguagem verbal, ela é uma linguagem que ela tem uma comunicação através das palavras, organizadas em frases, sentenças, períodos, e ela traz descrições da realidade, narração de ações, comunicação de ideias, compreensão do meio através de uma especulação, né? Uma análise especulativa. A linguagem verbal escrita, ela tem um campo visual determinante, a compreensão é linear, a realidade é num espaço finito e a imaginação é estimulada. Então, quando vocês têm dentro da equipe algum aluno que tem maior tendência para trabalhar com a linguagem linear, com os detalhes, né? Vocês vão colocar para este aluno essa função de preparar a linguagem escrita. Na linguagem audiovisual, eu trago para vocês alguns
exemplos de do audiovisual. Então vocês vão poder ver o filme do Saci em 1953, que é a visão de um produtor do Saci. Então a imaginação aí, ela é de uma pessoa transmitida no audiovisual. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, em 2001, tem outra visão. Mostra todo o Saci numa nova concepção. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, de 1977, trouxe ainda uma outra visão. Então, a linguagem audiovisual, ela é uma linguagem que montada a partir principalmente do sentir. Então, é uma atitude afetiva, tem uma dimensão sensorial, ela toca mais o indivíduo interiormente, e ela tem um campo visual conjugada com o auditivo. Então, nós temos aí, no caso, uma compreensão multidimensional, não uma compreensão só linear. O espaço é móvel e o tempo sem limites, não está limitado pela folha de um livro, pela folha de um artigo. A imaginação é restrita, porque ela é dada por um produtor, e há uma redução da polissemia, porque o significado é dado por aquela produção, da maneira como que foi pensada. Né? Então, a compreensão pelo audiovisual, ela traz um estímulo, sensação, ela provoca um estado emocional novo, ela tem uma elaboração sensorial, e aí você vai compreender o mundo através do audiovisual limitado. Então você precisa, como professor, fazer uma passagem do sensorial ao cognitivo. Então o audiovisual ele vai ser complementado, por exemplo, numa concepção transmítica, por uma oralidade ou uma escrita que vai levar à reflexão, à conceitualização, à apropriação e a uma posição crítica. Quando nós usamos então os multimeios, como nós já vimos, nós podemos trabalhar com as fitas, com as tiras das histórias em quadrinho, nós podemos trabalhar com o flip chart, com o quadro negro, e a integração então de diferentes meios e diferentes linguagens de uma forma bem interativa, de acordo com os seus objetivos estabelecidos. Então nós temos textos verbais de diferentes fontes, som, imagem, texto verbal, e a hipermídia é criada pelo professor ou pelo aluno. Quando nós trabalhamos com diferentes meios, articulando esses diferentes meios e num momento conjunto dentro da sala de aula. Aqui nós temos, por exemplo, estudantes que fizeram as suas preparações com diferentes, por exemplo, retroprojetores, usando a ideia do hipertexto, mas aqui o som, aqui a TV, o quadro de giz, todo articulado pelos alunos ou pelos professores, certo? Então nós temos toda essa concepção carregada para o computador, então ela propõe uma articulação de mídias de uma maneira informatizada, objetiva, que pressupõe a participação de vários usuários. Ela pode ser pluralizada por multimídias quando se refere a diferentes produções que vão ser hipertextualmente conectadas através do digital. Então, daí nós temos a hipermídia.
que o Negroponte estabelece como uma coletânea de mensagens elásticas que podem ser esticadas ou encolhidas de acordo com as ações que o leitor tem. Então, as ideias podem ser abertas, analisadas com múltiplos níveis de detalhamento. A transmídia, ela vai trabalhar com uma narrativa, certo? Então, aqui temos mais um vídeo no YouTube para vocês voltarem a perceber o que é a transmídia. Um elemento fundamental da transmídia é que ela surge dentro de uma cultura participatória. Ou seja, todos os membros daquela comunidade que estão produzindo um produto transmídico devem participar. Todos devem acreditar que estão livres para contribuir quando estiveres pronto a contribuir e que a sua contribuição será avaliada de maneira apropriada. O que quer dizer isso? Por exemplo, quando nós temos o Harry Potter, que foi lançado como livro. Depois nós temos o Harry Potter, que foi lançado como filme. Depois nós temos o Harry Potter, que foi lançado na rede social e foi criada os fanfictions, ou seja, milhares de jovens que leram os livros, que assistiram os filmes, que começaram a se comunicar com outros fãs, começaram a criar episódios e enviar para o autor, e o autor passou a aproveitar aqueles episódios para criar uma continuação, ou do Senhor dos Anéis, uma série de outras produções que se desenvolveram através da participação dos fãs. Então, a proposta é que o professor, junto com os alunos, tenha uma história principal e que eles possam ter, tanto na vida real, uma ação no mundo real, em que eles vão desenvolver um projeto, vão videogravar, vão construir murais, vão construir jogos e vão transferir isso para o mundo virtual através da digitalização, da convergência desses produtos para o digital, e vão ter acesso a isso através dos seus celulares, através dos seus sites, através de toda a rede, enfim. O que nós propusemos para vocês como trabalho? Na terceira semana, vocês estão criando o plano de aula a partir de uma sequência didática, certo? Na quarta semana, vocês vão começar a preparar um roteiro em equipe para produzir um recurso educacional na sexta semana. Na quarta semana, vocês vão, como tarefa da semana, vocês vão ter que procurar alguns produtos multimídia, alguns recursos educacionais, multimeios, multimídias ou transmídia, fazer uma avaliação desses recursos a partir dos princípios que a gente está apresentando no livro para vocês daquela semana. Na quinta semana, vocês vão, em equipe, preparar um roteiro para a produção do recurso, e na quinta semana e na sexta semana, vocês vão preparar o recurso e gravar o vídeo para apresentar como trabalho final no final da sexta semana. Então, a partir destas atividades, desde a terceira semana até a sexta semana, as equipes se preparam, primeiro individualmente, depois avaliando uma produção na linha do que vocês querem produzir. Bem, vamos produzir
uma orientação para a utilização de multimeios. Então, avaliam algumas aplicações que já são feitas em multimeios e, a partir desse conhecimento que vocês têm dessas aplicações, vocês vão criar um roteiro e produzir uma metodologia para multimeios. Não, nós queremos produzir uma apresentação multimídia. Então, vocês avaliam na quarta semana algumas apresentações multimídicas, venham os pontos fortes, os pontos francos, e na quinta semana produzem um roteiro para uma produção multimídia. Aquela equipe que quiser produzir uma transmídia, então analisa na quarta semana um recurso educacional transmídico, faz um roteiro na quinta semana para a produção e na sexta semana produz o recurso. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, nós vamos conversar através do fórum, através do Dialogando para o Professor, e espero que a produção de vocês seja de bastante envolvimento, de bastante colaboração, e que a gente possa, de fato, sentir, viver e construir uma multimídia. E postei na disciplina para vocês uma lista com os 17 exemplos de produções feitas na turma de 2017. Bom trabalho, boas semanas, boa produção. Obrigada.